E aí galera, professor Costa aí, né? Mais uma noite invadindo os lares dos meus grandiosos alunos. Vamos falar um pouco hoje sobre punção venosa, tá? Espero que vocês gostem da aula, ok? Vamos nessa? Então, vamos falar um pouco sobre a veia, né? Nossa veia aí, né? Veia no sistema sanguíneo. Uma veia é considerado um valo sanguíneo que transporta o sangue em uma direção ou de uma direção para o coração. Os vasos que carregam o sangue ou que transportam, né, o sangue para fora do coração são conhecidos como artérias. Ok? Então vamos lá, né? As paredes das veias são formadas por três camadas: túnica íntima, de fora para dentro, nós enumeramos, né? Túnica íntima, que é a parte interna e é a camada muito delgada composta por um único extrato de célula plana, né, de célula plana, predisposta sobre uma fina membrana basal de tecido conjuntiva. Então, né, se nós olharmos aqui um pouco, né, a membrana, né, a túnica íntima é a parte interna da veia. Túnica média, né, aí já entra o quê? A parte do meio, né, é a mais resistente, formada por um tecido elástico e tecido muscular. E a túnica adventícia, que é a parte superior, né? A primeira parte, ou a parte externa, né? Ela é fina, é uma fina camada de tecido conjuntivo e frouxo e flexível, né? Através do qual são nutridas as camadas subjacentes e, graças ao qual as veias se fixam aos tecidos que as rodeiam. Então ela gruda nos tecidos ali, tá? Então, a lista de veias importantes aí. Veia cava superior, né, que é de retorno. Veia cava inferior também, que é de retorno, a bomba cardíaca. Veias pulmonares, veia ilíaca, veia jugular, veia safena, também chamada como grande safena, né, ou safena interna, né? Quando se fala sobre ponte safena, nós entendemos, né, que é uma veia que ela é, ela tem a sua localização, né, na parte posterior do nosso membro aí, né, a parte interna, na verdade, do membro inferior, tá? E também é a chamada, né, de pequena safena, tá bom? Então vamos entender, né, nossa bomba cardíaca aí, né? Vamos entrar, né, pela pela cava inferior, cava superior, átrio direito, ventrículo direito, né? Ela passa, né, da cava superior ou cava inferior para o átrio direito. Do átrio direito é transportado pelo ventrículo, né? Todo o transporte do sangue até o seu retorno arterial, né? Daqui ela vem para o duto pulmonar. No duto pulmonar faz a que nós chamamos de hematose, né? Lembra a hematóide pulmonar? Onde ela retorna, né, com o sangue rico em oxigênio, né? Aí ela retorna aí para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo ela entra para o duto da aorta, onde é distribuída, né, da aorta para os membros inferiores, de membros inferiores para membros superiores, e essa aqui, né, vai para a artéria carótida, onde é o que? Né, nutrido e é oxigenado o nosso sistema neural, tá ok? Então aí o coraçãozinho aí na forma mais didática, né, para que nós possamos entender aí como funciona o sistema circulatório, né? Algumas aulas aí de anatomia, né? A nossa grandiosa aula de anatomia, com certeza, né? Vocês já aprenderam isso aí e tem como um conceito muito importante para as suas vidas. As veias são utilizadas medicamente como ponto de acesso para a circulação sanguínea, permitindo a retirada de sangue para exames e permitindo a infusão de fluidos, eletrólitos, nutrição e até mesmo medicamentos. Isso pode ser feito com uma injeção usando uma seringa ou inserindo um catéter, ou seria um tubo flexível, ok? Esse catéter intravenoso tem de ser inserido para a maioria das finalidades. É realizado em uma veia periférica, seja, né, sistema de membros, né, ou uma veia próxima à superfície da pele, mãos, braços, né, ou menos utilizados na perna, né? Dificilmente você tem, né, você verifica uma punção na perna, mas tem,
tá bom? Os catéteres podem ser colocados em veias jugulares para este uso, se pensa que a utilização ou vai ser utilizado, na verdade, por um longo período, né? Isso se necessário, tá? Um ponto permanente extra, que pode ser até mesmo inserido cirurgicamente, tá bom? O catéter ele pode ser colocado na veia jugular para este uso, né? Se pensa que a utilização por um longo tempo ou longo período será necessário, então nós utilizaremos aí para acessar o local. Apesar de ter sido implementadas novas técnicas para execução de ponto ortocoronarianas, né? Algumas técnicas mais inovadoras, né? O segmento de veia safena ainda são considerados os que dão melhores resultados aí para a nossa transposição de veias aí, né? Nossa famosa ponte safena, tá bom? E a cor da veia, como é que é? Na luz, o sangue aparenta ser vermelho, porque a maioria das cores obviamente, ela tem uma pigmentação carregada de oxigênio, ou seja, de hemoglobina, né? De Hb. Se um filtro que bloqueia a cor refletida é posicionado entre o sangue e os olhos de um observador, a cor, né, ela pode ser percebida até mesmo na sua mudança. Nos casos do ser humano, a pele serve como um filtro para a cor avermelhada e a cor remanescente acaba sendo esverdeada, né? Olha só que loucura, né? Então a veia ela passa, né, de uma manutenção, né, colorífica, né, com um aspecto esverdeado, né? O espectro de cor exato é determinado pela superfície da veia ou pelos níveis relativos da hemoglobina e o dióxido de carbono. Altas taxas de oxigênio refletem uma cor vermelha e altas taxas de CO2 refletem uma cor azul. E quando nós entendemos aí, vimos aula de oxigenoterapia, né, a coloração azul, a cianose, significa o quê? A baixa taxa de oxigênio e aumenta a taxa de CO2, né, galera? Então, reflete a cor azul, que nas veias menos superficiais ministra misturada com a cor amarelada da gordura, né, a pele acaba sendo esverdeada, tá bom, gente? Então, só para entender aí, né, o motivo pelo qual a veia ela tem uma tonalidade, né, esverdeada e o sangue tem aquela tonalidade vermelhada, tá bom? Catéter venoso central são catéteres cuja a ponta se localiza numa veia de grosso calibre. A inserção do catéter pode ser por punção de veia jugular, subclávica, axiar ou femoral. Também pode ser puncionada por uma veia braquial e instalado, né, num catéter central ou uma inserção periférica. Este catéter pode ser classificado como, ao tempo de uso, de curta permanência, de longa permanência. Ele pode ser também, né, do tipo de material utilizado como silicone ou poliuretano. Tipos de implementação. Não como posso dizer, né, ali, não tunelarizada e percutâneo, né, ou até mesmo tunelalizado, né, a presença ou não de uma válvula, ou menos até mesmo na presença de lúmenes, né, ou em suas vias. Os catéteres venosos arteriais são indicados em pacientes que necessitam de administração de medicamentos ou soluções, monitorização hemodinâmica invasiva, realização de exames, hemodiálise ou hemofiltração. Como nós utilizamos aí ou introduzimos um acesso venoso periférico? Através de dispositivos intravenosos periféricos, agulhados ou flexíveis. Se for um catéter venoso central, é um dispositivo, né, que é implantável. Ele é percutâneo e ele é projetado, né, e coordenado por diretores, professores, aí, até mesmo cirurgiões. E o dispositivo, né, de abocate ou dispositivo Gelco, né,
que nós entendemos aí. É um dispositivo que tem, né, em toda a sua, o seu corpo, né, um dispositivo flexível. Dentro dele vai um dispositivo agulhado, um filtro, que quando o dispositivo fixo ele perfura a íntima, o filtro ele demonstra que a íntima foi perfurada, uma cápsula de proteção e uma tampa de proteção. Os gelcos, né, ou os abocates, eles têm em média aí 6 modelos, né, sendo do mais calibroso, que é o 14, vindo ao 16, 18, 20, 22 e 24, né? O mais calibroso é esse aqui. Dói que só, pelo amor de Deus, né? É um calibre uma interessante, né? E um calibrinho até que legal pra caramba, que eu adoro esse aqui, esse 22zinho aqui, né? É um calibre que o pessoal costuma aí, né? A infundir aí no pacientes, né? Mas lógico, né? Porque agora, brincadeiras à parte, né, galera? Por que tem 6 modelos? Né? Ele varia muito aí do volume que você quer implantar aí na vítima. Né? Chegam de 14 de grandes volumes, aí vai o quê? Reduzindo seus volumes aqui até uns volumes menores, né? E você vai infundir volumes menores no paciente, tá? De volumes maiores a volumes menores, tá ok? Aqueles ali são dispositivos flexíveis, tá, gente? Eles são agulhados apenas para infundir a íntima. Só isso aí, pum, infunde a íntima e depois o dispositivo flexível, ele é implantado. Nós vamos ver isso aí, tá bom? E o dispositivo agulhado fixo é o que nós chamamos de scalps, né? Que também tem 5 modelos, 19, 21, 23, 25 e 27, que são dispositivos também que têm colorações em seu corpo. Tá? De maiores calibres até menores calibres também, tá bom? O procedimento, né, é aquele, né? Higienização das mãos, reunir o material, colocar o material sobre a mesa e a cabeceira, paramentar, né, máscara, óculos, avental, posicionar o paciente em decúbito dorsal, com a cabeceira um ângulo de 30 graus, utilização de gaze e álcool, ou algodão, né, álcool 70 e algodão. Após isso, né, faremos uma pressão com um garrote aí de cerca de 5 a 10 centímetros na inserção. Limpamos o local, né, com clorexidina ou então mesmo álcool 70 para a não proliferação e a não contaminação do local. Aguardar secar, calçando a luva. Aplicar o catéter com o bisel. Aí nós verificaremos, né, vamos lá saber o que é um bisel, né? Bisel voltados para cima. Aplicaremos no ângulo de cerca de 30 a 45 graus. Quando introduzir, né, devemos o quê? Verificar o fluxo sanguíneo pela câmera de fluxo de catéter. Isso tiver, né, o gelco, né, ele tem essa câmera de fluxo de catéter. Soltar o garrote. Faça a esterilização do catéter. A estabilização, na verdade, né, do catéter. Evitar movimento de dor e dar destino ao local adequado do material, comprimir levemente o local com a punção com gase seca, fazer uma fixação com curativo oclusivo, orientar o paciente para manter a punção, né, e o braço esticado por alguns minutos e remover todo o material e deixar o cliente confortável, tá bom? Sempre o que? Desprezar o material, anotar nas anotações de enfermagem, né? Verificar o desprendimento do dispositivo, se está desprendendo o dispositivo ou não, promover o local de higiene adequado e favorável, dar destino correto para o material, promover a qualidade e sempre o que? Documentar tudo aquilo que você faz, tá bom? E o local sempre o que? Higienizado. Então, galera, o que nós vamos fazer aí, né? Nós faremos uma aula aí sobre catéter venoso, né? Nós falaremos muito aí sobre esse dispositivo e com certeza aí nós vamos fazer uma aula muito gostosa aí, tá? Com acesso venoso central, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais!